O que é a transferência de empregado? Transferência é o ato de deslocar o empregado de uma localidade para outra, alterando seu local de trabalho e, em alguns casos, exigindo que o trabalhador mude de domicílio. A mudança de local pode ser definitiva ou provisória, e a CLT, por meio do artigo 469, estabelece regras sobre como essa transferência deve ocorrer. Regras gerais sobre transferência, art. 469 da CLT. Segundo o artigo 469 da CLT, a transferência do empregado só pode ocorrer de maneira lícita em situações específicas, como nos casos de extinção do estabelecimento ou por necessidade do serviço. Veja os pontos principais do artigo. Proibição de transferência injustificada. A transferência de um empregado não pode ser feita de forma arbitrária. Ou seja, o empregador não pode mudar o empregado de local sem uma justificativa clara e plausível, salvo quando houver uma cláusula contratual que permita a transferência. Mudança de domicílio, art. 469. Primeiro, para que a transferência seja configurada, é necessário que haja uma mudança de domicílio do empregado. Ou seja, se o trabalhador é transferido para um local próximo, sem necessidade de mudar sua residência, isso não é considerado transferência para fins legais. Extinção do estabelecimento, art. 469. Segundo, se o estabelecimento em que o empregado trabalha for extinto, a empresa pode transferi-lo para outro local, mesmo sem o consentimento do trabalhador. Transferência por necessidade de serviço, art. 469. Terceiro, quando a transferência ocorre por necessidade do serviço, ou seja, em situações em que a empresa precisa do empregado em outro local para manter suas operações, é obrigatória a concessão de um adicional de transferência de, no mínimo, 25% do salário do trabalhador. Este adicional é pago enquanto durar a situação de transferência. O adicional de transferência, quando ele é devido. O adicional de transferência é um valor pago ao empregado que é transferido de forma provisória para outra localidade. O valor desse adicional é, no mínimo, de 25% do salário que ele recebia no local anterior e será pago enquanto durar a situação temporária. É importante destacar que a transferência definitiva não dá direito ao adicional de transferência. Isso quer dizer que, se o empregador decide transferir o empregado de maneira permanente para outra cidade, não será devido o pagamento desse adicional. Somente as transferências temporárias geram o direito ao benefício. Essa regra está prevista tanto no artigo 469, terceiro da CLT, quanto na súmula 265 do TST. Custos da transferência, art. 470 da CLT. Outro ponto importante diz respeito aos custos da transferência. Segundo o artigo 470 da CLT, todas as despesas relacionadas à transferência do empregado, como transporte, mudança e demais custos, devem ser arcadas integralmente pelo empregador. Ou seja, o trabalhador não pode ser onerado por ter sido transferido, já que a mudança foi imposta pela empresa e atende aos seus interesses. Súmulas do Tribunal Superior do Trabalho, ATST, relacionadas à transferência. O Tribunal Superior do Trabalho, ATST, emite súmulas que interpretam a legislação trabalhista e consolidam o entendimento dos tribunais sobre diversos temas. No caso da transferência de empregados, algumas súmulas são particularmente relevantes. Vamos detalhar cada uma delas. Súmula 29. Transferência definitiva. A súmula 29 do TST esclarece que, nos casos de transferência definitiva, ou seja, quando o empregado é transferido de maneira permanente para outra localidade, não é devido o pagamento do adicional de transferência. O adicional só será pago quando a mudança for provisória. Exemplo, se uma empresa decide mudar a sede de um trabalhador de forma definitiva para outra cidade, não há necessidade de pagar o adicional de 25%. No entanto, se essa mudança for temporária, o adicional será obrigatório. Súmula 43. Extinção do estabelecimento. A súmula 43 estabelece que, quando o estabelecimento onde o empregado trabalha é extinto, a empresa pode transferi-lo para outro local sem necessidade do seu consentimento. Ou seja, nesses casos, a transferência é obrigatória e independe da vontade do trabalhador. Exemplo, uma fábrica em São Paulo encerra suas atividades. A empresa pode transferir seus funcionários para outra unidade em outra cidade, mesmo que eles não concordem com a mudança. Súmula 431. Transferência de cônjuge militar. A súmula 431 trata de uma situação específica, quando o empregado é cônjuge de militar que é transferido por interesse do serviço militar. Nesse caso, o trabalhador tem direito à rescisão indireta do contrato de trabalho. A rescisão indireta ocorre quando o empregador dá causa à ruptura do contrato, como se fosse uma demissão por justa causa por parte do empregado. Exemplo, um militar é transferido para outra cidade e seu cônjuge, que também é empregado, decide acompanhá-lo. Nesse caso, o cônjuge pode pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho com seu empregador.
Súmula 265, adicional de transferência provisória. A súmula 265 reafirma a regra já estabelecida na CLT de que o adicional de transferência só é devido quando a transferência é provisória. Caso a transferência seja definitiva, o adicional não será pago. Súmula 72, transferência de bancário. A súmula 72 é específica para os bancários. Ela estabelece que a transferência de bancário sem o seu consentimento, fora das hipóteses previstas em lei, é ilícita. Nessas situações, o empregado pode pedir a reintegração ao local de origem. Exemplo, um bancário que trabalha em uma agência de sua cidade não pode ser transferido para outra agência sem seu consentimento, exceto em situações expressamente previstas pela legislação, como extinção do estabelecimento. O que fazer em caso de transferência indevida? Se o trabalhador for transferido de forma forçosa para outra localidade, sem o seu consentimento e fora das hipóteses previstas na CLT nas súmulas do TST, ele pode tomar algumas medidas legais para proteger seus direitos, como a ação trabalhista em rescisão indireta. O empregado tem o direito de recusar a transferência e, em alguns casos, pode buscar a rescisão indireta do contrato de trabalho. A rescisão indireta ocorre quando o empregador comete uma falta grave. Como forçar o trabalhador a mudar de localidade sem justificativa legal? Nessa situação, o trabalhador pode ingressar com uma ação trabalhista pleiteando a rescisão indireta, que funciona como uma demissão por justa causa do empregador. Além disso, o trabalhador pode exigir, por meio de ação judicial, o pagamento de verbas rescisórias, como aviso prévio, multa de 40% do FGTS, entre outros direitos. O pagamento do adicional de transferência, caso a mudança seja provisória e o adicional não tenha sido pago. O ressarcimento dos custos com a transferência, se estes não forem cobertos pela empresa. Solicitação de reintegração ou súmula 72 do TST. Em casos de transferência ilícita de bancários, ou sem consentimento e fora das hipóteses legais, o trabalhador pode buscar a reintegração ao local de origem, conforme previsto na súmula 72 do TST. A transferência de empregado é uma situação que pode causar impactos significativos na vida do trabalhador, especialmente quando envolve mudança de domicílio. Por isso, a legislação brasileira busca equilibrar as necessidades empresariais com a proteção dos direitos dos empregados. O adicional de transferência é um dos mecanismos utilizados para compensar os transtornos causados pela mudança temporária. Além disso, a jurisprudência consolidada nas súmulas do TST esclarece que o adicional de transferência só é devido nas situações de caráter provisório, e que a transferência definitiva não gera esse direito. Em casos de extinção do estabelecimento ou quando o trabalhador acompanha cônjuge militar, há regras específicas que precisam ser observadas. Medida liminar. Outra medida que pode ser adotada, caso o empregado não queira rescindir o contrato, é entrar com um pedido de liminar para que se possa tornar sem efeitos essa transferência, como também, na reclamação trabalhista que visa a reintegração do empregado ao local de origem, em que estes empregados estejam afastados, suspensos ou dispensados. Conforme consta no artigo 659, nona e X da CLT. Encerramos aqui o nosso vídeo sobre a transferência de empregado. Falamos sobre as regras da CLT e as súmulas do TST que regulamentam quando a transferência pode ser feita de forma legal, os direitos do trabalhador nessas situações, como o adicional de transferência, e as exceções para cargos de confiança. Além disso, discutimos quais medidas o trabalhador pode tomar em caso de transferência forçosa, garantindo que ele não seja prejudicado. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais vídeos sobre os seus direitos trabalhistas. E, claro, se ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou te responder.